Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o posicionamento político do Lula nessa lambança toda, né? Vocês sabem, a gente já falou num vídeo mais cedo, que o Lula está apavorado com essa operação do Cláudio Castro aqui no Morro do Alemão e não sabe o que fazer. Está congelado, não sabe o que fazer. Estava mais do que óbvio isso ontem, eu falei ontem, o Lula não sabe o que responder, por isso que ele está fingindo que está incomunicável, né? Hoje, de novo, Lula não falou nada. E agora, olha só, aqui ó, Lula deve falar sobre a Operação do Rio durante a posse do Boulos. A posse do Boulos aconteceu agora à tarde, né? E adivinha? Não falou nada, ficou quietinho, entrou mudo, saiu calado na posse do Boulos. Por quê? Porque o Lula não sabe o que falar, o Lula tá ferrado com essa história, ele sabe que qualquer coisa que ele fale vai dar merda para ele nessa história. Por quê? Se ele fala a favor da operação, o pessoal da esquerda vai bater nele. Ele tá no momento que ele quer justamente capturar a esquerda de novo, para ter a base para sustentar a candidatura dele. E se ele fala contra a operação, ele ferra qualquer chance que ele tenha de qualquer coisa, porque o centro e a direita estão todos a favor da operação. O Lula tá ferrado. E como disse o Lauro Jardim aqui, ó, a mega operação do Rio dominou as redes a nível mundial, repercutiu muito mais do que qualquer outra coisa que tenha acontecido aqui no Brasil, mais até do que a prisão do Bolsonaro. O Lula esperava contar com esse negócio de que não, vamos trazer o caso para o caso de Bolsonaro, falar muito de Bolsonaro, e acabou, ninguém está falando mais disso. O que estão falando agora é justamente desse negócio da segurança aqui, e isso para o Lula é péssimo. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Mora no Cacete, subintelectual de esquerda maconheiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A gente já falou ontem, já falamos hoje mais cedo sobre a repercussão política dessa operação, mas a verdade é que é uma coisa muito grande, tá? Isso aqui realmente mudou o quadro político no Brasil, e é por isso que o Lula tá apavorado. O Lula estava esperando que agora, semana que vem, ia entrar COP, aí ia ter um monte de noticiário a favor de economia verde, coisas bonitas e verdes, e não sei o que lá, e que o Brasil, protagonista e coisa e tal, e de repente... Agora o clima se virou completamente aqui no Brasil e no mundo, tá? A visão do mundo sobre o Brasil agora é lugar perigoso, né? Aconteceu aqui no Rio de Janeiro, aqui pertinho, mas a verdade é que todo mundo vê o Brasil como uma coisa só, né? O mundo inteiro está com essa impressão aqui. Então esse impacto que teve essa operação, o pessoal não está sabendo, não entendeu ainda o tamanho disso daqui. O Lula está apavorado com essa história. E é lógico, um monte de gente já está querendo pegar carona nisso. O Cláudio Castro, por enquanto, é o grande ganhador dessa brincadeira, tá? Aqui, ó, após mais de 120 mortes, Castro diz que mega operação do Rio de Janeiro foi um sucesso. De vítima lá só tivemos os policiais, né? E, bom, eu acho cedo para dizer ainda se foi só os policiais mesmo. É lógico que já começaram a surgir relatos. Uma moça está dizendo que o sobrinho dela, que era muito estudante, um cara muito legal e coisa e tal, infelizmente foi morto e apareceu na mata e não sei o que lá e coisa e tal. Não sei, não, o estudante estava na mata do Complexo do Alemão, né? Assim, não sei, não quero fazer julgamento precipitado, mas lembra que a estratégia da polícia foi justamente levar os traficantes para a mata e realmente teve combate ali. A gente não sabe, né? Lembra que para toda mãe, para todo parente próximo, é uma coisa muito dolorida, gente. Isso aí a gente tem que reconhecer. Mesmo o caso da mãe que sabe que o filho é bandido, né? A mãe acha que o filho merece punição, mas não a morte, né? Então, assim, é triste isso, é triste, né? Agora, é lógico que é triste porque o cara escolheu, não é triste porque a polícia fez o trabalho da polícia, né? Então, a coisa toda foi isso. O Cláudio Castro está falando essas coisas. Aqui, o G1, evidentemente, está colocando essa frase do Cláudio Castro como uma crítica. Tá vendo? Como ele ousa dizer que a mega operação foi um sucesso, teve um monte de morte, não pode, coisa e tal. Né? Mas, se você pegar a opinião da galera aí na internet, tá todo mundo achando lindo isso daí, né? Tinha que ter mais, né? Cabe mais aí, né? Enfim, e não é só o Cláudio Castro que está se apropriando disso não, né? Aqui, o Congresso, o Hugo Mota já falou que vai votar um projeto para enquadrar classificações, facções como organizações terroristas, né?
Isso é uma discussão que é uma derrota para o Lula muito grande, mas é uma discussão que, lógico, o Mota e muitos deputados querem. Porque, de novo, né, o Lula ficou com essa brincadeira, não podemos chamar o PCC e o Comando Vermelho de organização terrorista, porque não tem ideia, terrorismo no Brasil é só com religião e não sei o que lá, e não sei o que lá, sendo que pô, os métodos que o Comando Vermelho usa, que o PCC usa, são métodos de facção mesmo, são métodos de terrorista mesmo. Então, assim, é lógico que o Congresso está correndo agora para aprovar isso, né? Mesmo que o Lula não queira, mesmo que o Lula vai ter que vetar. Imagina o Lula vetando essa classificação do Comando Vermelho e do PCC como organização terrorista, né? Pois é, boa sorte, Lula. Entendeu o tipo de problema que isso gera para o Lula? É por isso que o Lula está calado. Ele não sabe o que falar. Qualquer coisa que ele fale vai dar merda para ele, né? Se ele falar a favor da operação, elogiando o Cláudio Castro, elogiando a operação, dizendo que bandido tem que morrer mesmo, não sei o que lá, ele vai perder o apoio da esquerda, a bolhazinha dele lá, a bolhazinha em torno dele, que é todo mundo esquerdista ali, que não tadinho dos traficantes, não sei o que lá. Se ele falar a favor da operação, ele ferra a coisa toda. Ele tá calado porque ele tá preso na inação. Não consegue falar nada, né? E tá isso desde ontem, porque, de novo, essa lorota de que ele estava incomunicável, estava no avião incomunicável. Porra, não existe isso, meu. O avião tem rádio. Você liga no rádio do avião, fala com o avião a hora que você quiser, não tem esse papo de rádio, avião incomunicável, né? Eu sei, você não pode ligar o celular no avião, na maior parte dos aviões, mas se é uma coisa de emergência, como é um caso, um presidente da República, porra, manda um rádio pro avião e fala, né? Enfim, o Hugo Mota, então, para colher frutos dessa história com vários outros deputados, está sinalizando a votação de um projeto que enquadra as facções como organizações terroristas. Acho lindo, acho maravilhoso isso. Inclusive, o DERIT de São Paulo vai se licenciar do governo Tarcísio para relatar o projeto sobre terrorismo na Câmara. Então ele vai sair, vai fazer a relatoria desse processo. Eu acho que o DERIT está realmente acumulando esse capital de Bukele brasileiro, que é uma coisa muito positiva para ele, tá? Ele tem essa pinta também. Agora ele tem a concorrência do Castro, mas eu acho que o DERIT está mais bem posicionado nessa história, tá? Então, devemos ter um processo aí de declaração do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas independente do governo Lula. Isso vai ser uma derrota para o governo Lula, tá? Vai ser uma derrota enorme para o governo Lula. Por quê? Porque o Lula investiu em não chamar de organizações terroristas. Ele falou que não podemos chamar, não sei o que lá, e agora com essa coisa toda aí, com os traficantes usando drone para lançar granada e coisa e tal, meu amigo, o Lula fica sem argumento. Ele não tem argumento para dizer que não é organização terrorista. Ah, mas não, tecnicamente a lei não... Então, por exemplo, a lei não diz isso. Então a gente vai botar a lei aqui agora dizendo que é, entendeu? E pronto, acabou, mudamos a lei. É para isso que serve o Congresso, e classifica o Comando Vermelho e o PCC como organização terrorista, né? E isso vai dar, sabe o que também? Vai dar uma grande vantagem para o Trump, porque lembra, o Trump classificou essas organizações como terroristas, e lá nos Estados Unidos tinha muita gente criticando, não, porque o Trump classificou como terroristas, sendo que no Brasil não são consideradas terroristas, e não sei o que lá, né? Se o Lula tiver que agora voltar atrás de classificar como terrorista, pegou mal para ele, né? Fica muito ruim, né? Na Argentina, o pessoal não teve dúvida, tá? O governo anunciou alerta máximo nas fronteiras devido à escalada de violência no Rio de Janeiro. Vão fazer alerta nas fronteiras argentinas. Alguém depois explica para eles que o Rio de Janeiro é meio longe lá do Rio Grande do Sul, né? Mas eu não descarto isso, porque vai ter gente ali que vai querer fugir mesmo, né? E pode ser que o tal do DOCA, né, que escapou lá do complexo ali, ele possa tentar fugir para a Argentina. Então é importante mesmo fazer isso. E, ao mesmo tempo, também a Argentina classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Ou seja, mais um argumento aí a favor do Trump nessa história, né? O Lula está ficando isolado nessa parada. Esse é o grande dilema do Lula. O Lula estava até aqui querendo conquistar a segurança pública do Brasil, mas indo para o discurso da esquerda, tipo, não, que nós temos que fazer coisas de inteligência, porque o importante é a inteligência, não é o enfrentamento, e não sei o que lá. Ou seja, ele queria o controle de tudo sem enfrentamento com os traficantes. Agora ele ficou numa situação que ele não tem o que fazer. Se ele continuar com esse papo, ele vai se ferrar na eleição. Se ele mudar de papo, ele ferra a base dele da esquerda, né? O Lula não tem alternativa nisso daí. Isso é o que eu falo para vocês. Esse é o problema do Lula, né? Esse é o problema da esquerda de forma geral. O mundo está caminhando à direita exatamente pela informação descentralizada e distribuída. O Lula está numa situação agora que ele não tem para onde ir. Se ele abandonar a esquerda, ele fica sem o apoio na base dele.
E é pouco provável que ele consiga apoio entre a direita e mesmo o centro, porque mesmo o centro não vê o Lula como um cara que se identifica com o combate ao crime, que se identifica com o combate aos traficantes, né? O Lula é identificado como uma pessoa que é para ajudar os pobres, né? E é uma posição política confortável, ele conseguiu vender essa imagem de apoio aos pobres, não que ele fosse realmente a favor dos pobres. O Lula é um filho da puta que não ajuda ninguém, só sacaneia os pobres. Mas ele vendeu essa imagem de ajuda aos pobres. Para ele mudar agora para um cara durão na segurança, ele não consegue virar um Bukele, né? E daí esse é o problema do Lula, ele não tem saída a partir daqui. Agora, a gente já vê pessoas, figuras dentro do governo Lula, como por exemplo o Ricardo Capelli. Lembra do Ricardo Capelli, que foi escanteado pelo Dino e depois pelo Lewandowski, né? Ele não teve nem dúvida, não, que tem que bater mesmo nos traficantes, que a polícia tá certo, controle de território é monopólio do Estado e não sei o que lá, exige uma mão forte, não sei o que lá. Já tem gente ligada ao governo Lula meio que apoiando esse tipo de coisa. Por que esse pessoal está falando? Porque ele é inteligente? Porque ele percebeu? Não, porque ele é um político que quer voto. Então ele sabe que a população está do lado do Cláudio Castro, está do lado dessa operação, então ele está pegando esse negócio aqui tentando obter a rebarba disso daí, que ele já viu que isso dá voto, né? E o Lula tem esse mesmo problema, ele quer essa rebarba, mas ele não consegue fazer mais agora, porque senão ele tem que abandonar a esquerda, né? Aí, ou seja, hoje teve a posse do Boulos, né? Tava aqui o pessoal, Vera Magalhães. Lula deve falar sobre a operação no Rio durante a posse do Boulos. Não, orientação do governo é não deixar que a crise no Estado seja puxada para o colo do presidente, como avaliam quer o governador Cláudio Castro. Crise no Estado, não, o que o Cláudio Castro fez foi uma coisa positiva, né? No final das contas, a situação aqui mostra só a inação do Lula e a ação do Cláudio Castro, né? Ou seja, não tem nada de negativo nessa história, né? Só que o Lula encara isso como uma crise. A bolinha do Lula ali, a bolinha esquerdista dessa é uma crise. Mataram 120 vítimas da sociedade, tadinhos. Então, o Lula tá vendo dessa forma, ou seja, ele não quer entrar nisso daí. Mas eles estão vendo aqui que ele deveria falar para acabar com isso de uma vez. Só que, de novo, ele sabe que se ele falar criticando a operação, ele se ferra. Se ele falar defendendo a operação, ele se ferra também. O que ele vai falar? Vai falar o que da operação? Para você ter uma ideia, a única coisa que foi falada nessa posse foi o Boulos, que pediu silêncio por vítimas e citou a cabeça do crime da Faria Lima. Então dá para entender aqui que a resposta do governo Lula vai ser dizer, não, igual o Haddad já falou, não, porque você não adianta matar os traficantes, tem que matar os perigosos da Faria Lima. Como se o pessoal do mercado financeiro fosse o criminoso nessa história. Olha só, o Lula dando um tiro no pé da economia brasileira, querendo culpar a Faria Lima pelo crime barato. Existem pessoas na Faria Lima que eventualmente estão ligadas ao crime organizado? Eu não tenho dúvida nenhuma, deve existir sim, não tenho dúvida nenhuma que existam. Mas dizer que a Faria Lima é o crime organizado, isso é um absurdo, mas atende muito bem a fala do Lula para a esquerda, né? E é isso que eu falo para vocês, o Lula caminha muito bem para a esquerda. Agora repara que o Boulos falou não, que ele pediu silêncio por vítimas. Aí você fala assim, né? Bom, policiais, moradores, todos eles. Ou seja, na verdade, ele tá cagando pros policiais porque é o Boulos, né? É o Lula, né? Moradores também tá cagando pros moradores, ele tá preocupado com todos eles, que quer dizer os traficantes, né? É isso que o Lula e o Boulos consideram as vítimas, né? Mas eles falaram de uma forma que né, não fica nada. Quem falou foi o Boulos. O Lula não falou nada, meu amigo. O Lula tá aqui, ó. O vídeo da cerimônia da posse, vocês podem ver aqui, ó. Teve a cerimônia, não sei o que lá, falou fulano, falou Beltrano, falou Boulos. Vocês podem ver aqui, fala esse cara aqui que eu não sei quem é, depois fala o Boulos e no final das contas encerra a coisa toda e acabou e tchau e vai todo mundo embora e já era e o Lula não fala nada. O Lula despede do Boulos e vai embora. Lula entrou calado, saiu mudo, não falou nada, né? Exatamente porque não sabe o que falar. E tá difícil descascar esse abacaxi pro pessoal lá. Porque, de novo, é uma coisa que tá dando muita visibilidade, o pessoal tá apavorado com isso. Aqui, ó, o Lula vai decretar a GLO durante a COP30, mas a GLO em Belém do Pará. Vai decretar uma GLO em Belém do Pará durante a COP30. O Lula já prometeu fazer isso, né? Para garantia da lei da ordem lá no Pará. Aí repara o que eu falo para vocês, né? Esse é o problema. A COP30, que começa semana que vem, era uma grande expectativa do Lula para se posicionar como um grande líder geopolítico mundial e coisa e tal, e no final das contas, o assunto vai ser esse. O assunto vai ser esse. Ainda mais com GLO por lá, né? Aqui, ó.
E outra coisa, o pessoal falando não, que o Cláudio Castro tinha que pedir a GLO para o Rio de Janeiro para poder receber os blindados do Exército e da Marinha, né? Ele solicitou armas para o Exército e para a Marinha, o governo Lula falou que não podia, só podia mandar se fosse GLO. E o Cláudio Castro não quer pedir GLO, porque GLO é meio que você reconhecer que o seu Estado não tem condições de lidar com a criminalidade, e daí pede ajuda para o governo federal. O Cláudio Castro quer ajuda, mas não quer... O Estado tem condições de lidar, né? Tanto que fez a operação e a operação foi um sucesso. Agora, o erro do PT é esse aqui. A Dilma mandou blindados da Marinha para o Rio na gestão do Cabral. Quando era amigo deles, eles mandavam blindado, né? Agora não quer mandar por questão política. Esse é que é o problema do Lula. Olha a enrascada que o Lula se meteu nessa história. E, de novo, ele não vai conseguir fugir dessa história. Cada minuto que ele passa calado sobre isso, tá contando ponto. O pessoal tá vendo que o cara tá se omitindo nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.